do Senhor. Cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper. Faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por ele, tudo por para ele são todas as coisas. Tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e da palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Glória a Jesus. Aleluia. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. A igreja estará sentada nesse momento.
Voltamos, estamos aqui nós. Queridos, nosso assunto de agora, sola fide, somente a fé. Abram comigo, por gentileza, Romanos 3, e nós vamos ler, de 21 até 26. Romanos 3, de 21 a 26. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, vou começar aqui falando a respeito da vida de Lutero. Lutero era um homem que enfrentava problemas relacionados à depressão, à angústia, à necessidade de sentir-se perdoado e em paz. É contada a história, no meio cristão, que Lutero, antes de promover a reforma protestante, ser assim usado por Deus, Lutero se confessava tantas vezes dentro do mesmo dia, que o seu confessor chegou a dizer para ele assim: Lutero, vai pecar, depois você se confessa. Era essa falta de confiança que Lutero tinha nas suas obras e até mesmo a confiança que lhe faltava no sacrifício de Cristo. Isso trazia para ele insegurança. Como ele poderia estar salvo, estar perdoado, estar em paz com Deus? Até então que no seu coração, quando ele lê aqui em Romanos 1,17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele entendeu o que é viver e que o justo viverá pela fé, aquilo caiu como uma bomba atômica no seu coração. E aquelas inseguranças, aquelas angústias de o tempo todo confessar-se, se sentisse paz, se sentisse perdoado, ele entendeu a doutrina da justificação pela fé. Isso aqui é importante para nós. Justificação pela fé, e que deu origem ao sola fide da Reforma Protestante, é importante ser tratado porque a Igreja Romana, o catolicismo romano, contra quem se fez a Reforma Protestante, especialmente, confundia a justificação com a santificação. Vou explicar para vocês. Justificação não se trata de um ato que acontece em você. Justificação acontece por você. A justificação não acontece no seu coração. A justificação é um ato declaratório que acontece no tribunal de Deus. É um ato acabado, cabal, exaurido em si mesmo.
Nós não somos pessoas em justificação, nós já somos justos. Você é um justo. Sejam pecados muito graves, ou sejam pecados que nós olhemos para eles como pequenos, inofensivos, pouco afrontosos. A justificação é um ato em que nos é imputada a justiça que aconteceu em Jesus, na cruz do Calvário. Pergunta aos irmãos: Jesus tinha pecado? Essa é fácil. Jesus não tinha pecado. Por que Jesus teve que morrer? Mas ele era pecado na cruz, sim ou não? Sim. Ele se fez maldito, ele se fez pecado. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, vamos abrir, para isso aqui ficar bem claro para nós. 2 Coríntios 5, 21, que esse texto bate bem aqui com o que a gente vai explicar. 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então ele tinha pecado? Não. Mas ele era pecado na cruz? Sim. Imputação. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação é isso aqui que nós estamos vendo. Você é pecador. Jesus é plenamente santo e sem pecado. Mas ele morre e você vive. A justificação é uma doutrina, portanto, que não se confunde com a santificação, porque quem realiza a justificação é o próprio Deus, declarando no tribunal dele, que apesar de você ser um pecador, e ter uma lista de pecados, que te colocariam no inferno, e no juízo divino eterno, este pecado Deus pega e escreve no livro dele, dizendo assim: justiça feita. Lembra que eu falei para os irmãos aqui que os nossos pecados não desapareceram? Os nossos pecados existem, e para todo pecado tem que ter o cumprimento de uma pena. Então não é simplesmente que Deus perdoou o pecado, ele fingiu que ele não aconteceu. Deus justificou esse pecado em Cristo. Portanto, a justificação, até eu estava lendo isso no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, justificação é maior do que perdão, porque perdão é como se Deus dissesse assim: não aconteceu, tá uma borracha passada. Na justificação Deus fala assim: aconteceu, é pecado, está condenado e Cristo cumpriu a execução por você. Não é que você é inocente, mas é que a sua pena foi cumprida. Alguém tinha que morrer? Tinha. Quem morreu? Cristo. Então, se Deus colocar os justificados, vamos pensar assim, se Deus colocasse os justificados no inferno, o mesmo pecado estaria punido 2 vezes, em Cristo e depois em você. Mas porque fomos justificados, e por isso a doutrina, da expiação eficaz, isto é, Cristo não morreu por todos, Cristo morreu pelos salvos, para não termos dupla imputação, dupla penalidade. Então aquele que um dia vai arder no fogo do inferno, não teve pecado pago. Você, salvo e justificado, teve pecado pago. Cristo já foi nas entranhas do inferno e matou a morte, venceu a morte, pagou a pena por você. Então vejam, irmãos, a fé, nós falamos aqui de justificação. Agora nós somos justificados por quê? Pela graça. O correto é nós explicarmos o seguinte,
que nós somos justificados pela fé. Por que pela fé? Onde está a posição de fé, de graça e de obras? E daqui a pouquinho eu vou explicar por que a igreja romana, equivocadamente, entende que justificação e santificação se misturam. Charles Spurgeon vai explicar da seguinte forma: a fé é instrumental. A fé, ele dá vários, tem capítulos do livro dele, Somente pela Graça, em que ele vai dizer assim: nós não podemos ter fé na fé, nós temos que ter fé em Cristo. Ter fé na fé não faz o mínimo sentido. Colocar a fé num patamar que ela não tem que estar, faz de nós idólatras. Quem nos salvou, o que nos salvou é a graça de Deus. A locomotiva de um trem é a graça. Os vagões do trem são a sua alma. Como que a locomotiva vai puxar os vagões? Pelo engate. O engate é a fé. Outra ilustração, temos várias. Outra ilustração: você precisa de água para sobreviver. O que é a fonte da água dentro dessa ilustração? É a graça. Mas como a água chega até nós? Pelos aquedutos, pelas tubulações, pelo canal. Então, como que Deus está lá no céu, no lugar onde Ele habita e reina? Como que Ele se liga a você aqui agora na terra? Como que vem? Como que é o canal que vem? Qual é o nome do canal, do aqueduto? Fé. O que vem dentro do canal, do tubo? Graça. E uma vez que você está aqui morto, vivendo, vamos dizer assim, num deserto, e você precisa de vida, de água para sobreviver, mas você é um salvo, um regenerado, a água, a graça chegou até você. O que vai acontecer? O que não tem fé para conduzir a graça, ele vai continuar morto. O que tem fé para conduzir a graça, que vem do trono de Deus, ele estará vivo. Por mais que ele tenha um deserto ao redor dele, ele está vivo, ele respira, ele tem atitudes, ele tem ações. É como uma árvore que está lá regada, veio a água sobre aquela árvore. Consequentemente, o que vai acontecer com aquela árvore? Galhos e frutos. Sabe esse fruto? Sabe a vida que você pode ter? Sabe as ações que derivam da graça que caiu sobre você? O nome disso é obras. Obras. O problema do catolicismo romano, e por isso sola fide e a justificação pela fé foi tão importante na reforma protestante, é que eles confundiam justificação, e é assim até hoje, eles confundem justificação com santificação. Logo, as suas obras vão te justificar. Lembra que eu falei para vocês que a santificação tem as obras que estão dentro do processo de santificação? Mas você não faz por você mesmo, você faz pela graça, porque a água caiu sobre você, vieram as ações, vieram os frutos. Já o catolicismo romano vai dizer assim: tenha as suas obras, porque elas te justificarão diante de Deus. Eu pergunto aos irmãos: isso é salvação pela graça? Quem está te justificando? O seu mérito, você mesmo. Esse é o problema, eles confundem santificação, que após a graça ter ingressado na nossa vida, após a graça ingressar e nos dar condições de termos frutos, dá condições de termos ações boas, boas obras, para a glória de Deus, mas não vem de nós, foi Deus que produziu isso em nós, porque sem a graça dele não teríamos nada. Eles colocam, aquilo que até o pastor Rodrigo colocou aqui, a Torre de Babel. Eu vou construir o canal até Deus,
Eu não estou precisando da fonte de água aqui? Eu não estou precisando da graça aqui para ser salvo? Então tá bom. Vamos fazer, né? Vamos fazer esse aqueduto. Vamos fazendo o aqueduto, vamos fazendo o canal, as tubulações para chegar até o céu. Dessa forma, Deus, está construído aqui. Eu fui gente boa, eu me esforcei para caramba, então está na hora do Senhor derramar a graça. Afinal de contas, eu construí, eu justifiquei, eu mereci. Trata de cumprir com a sua parte, Deus. Está na hora de derramar a graça sobre mim. Não é assim. Esse tipo de salvação seria uma salvação que acontece de baixo para cima. Sendo que nós cremos que a salvação é algo que vem da eternidade e entra em nós para nos levar de volta para a eternidade. Portanto, a fé é instrumental. Nós não temos fé na fé. Nós não temos fé nas nossas obras para a salvação, né? Que a pessoa, é bom até a gente fazer essa distinção. Um estudante, ele tem fé? Ele tem que ter fé. Por quê? Está lá o professor dele de geografia e mostra a foto de Paris, a Torre Eiffel foi assim, as guerras napoleônicas, né, professor de história, as guerras napoleônicas foram assim, foram assado, foram assim, foram assado. Ele tem que acreditar naquilo que o professor dele está falando. Ele tem que acreditar, um estudante, seja uma criança, seja um adulto já fazendo faculdade, você tem que acreditar, às vezes sem provas, que aquilo que o seu professor está falando é verdadeiro. Então você tem que ter fé no seu professor, você tem que ter fé em várias coisas da vida, mas isso é fé comum. Nós estamos tratando de fé para salvação. Fé comum qualquer um pode ter. O budista tem em Buda, o espírita tem em Allan Kardec, outros têm em Confúcio, outros têm em tantas outras coisas, né? Em Maomé, no Alcorão, em várias coisas. Tem fé? Tem, mas é fé Torre de Babel. É você construindo aqui. Não vai chegar no céu. Não vai obrigar Deus a derramar graça. Inclusive vai fazer parte da nossa vida. Nós precisamos muitas vezes acreditar e depois ver acontecer. A fé, isso é importante nós até falarmos aqui, a fé, ela tem 3 elementos. Se a gente pudesse dividir a fé em elementos, ela tem 3 elementos. O primeiro elemento que nós podemos colocar a respeito da fé é conhecimento. O segundo, crença. E a terceira é confiança. Os 3 Cs da fé: conhecimento, crença e confiança. Se nós não tivermos os 3 elementos da fé, nós não alcançaremos justificação. Vou explicar para os irmãos. Conhecimento, né, o primeiro estágio. Como a fé entra no seu coração? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E as pessoas são salvas mediante a pregação da palavra de Deus, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque a pregação vai pregar a respeito de Cristo. Então você tem que acreditar. Então a fé tem uma forma dela ser conhecida através da pregação. Vai falar. Depois, vocês creem que talvez, ou muito provavelmente, nós teremos teólogos no inferno? Pessoas assim que conhecem muito de teologia, de Deus, de Bíblia? Eu acho que sim. Alguns até se tornaram ateus, né? Vão negar Deus. Esse é o tipo de fé, vamos dizer assim, não os ateus, né? Mas o que crê. O que crê, ele sabe, isso inclusive está espalhado no meio da cristandade total, católicos, evangélicos, talvez até espíritas, cristãos, que até hoje em dia tem, eles vão ter fé de crer, no seguinte sentido: não, eu creio que Jesus é Deus. Você ouve,
Depois eu creio que Jesus é Deus, creio que Jesus morreu, creio que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, né, pecados das pessoas. Mas o que falta, por fim, o terceiro ponto, o que falta às pessoas é a fé confiança. A fé confiança está totalmente ligada ao que nós falamos sobre justificação. É nós olharmos para a cruz e falarmos assim: essa cruz pagou pelo meu pecado, era para ser minha, era para eu morrer, eu sou o maldito, eu sou o perverso, eu sou o ímpio, eu sou o pecador, Cristo não, mas eu confio que naquele sacrifício o meu pecado está pago, e assim como ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, e assim como ele ascendeu aos céus, eu também um dia serei assunto aos céus, eu serei chamado por Deus, e um dia eu também estarei para sempre com Deus. Isso é confiança. Pessoas que conhecem muito de fé, talvez acabem indo para o inferno. Estudou, conhece muito, sabe isso, sabe, conhece o grego, conhece o hebraico, fala do Antigo Testamento, fala do Novo. Conhecer não quer dizer muita coisa. Nós precisamos ter a confiança no sacrifício. Mas você só chega na confiança se você passa pelo conhecimento e por crença. Depois você chega na confiança. Algumas pessoas podem parar no primeiro, no segundo. O crente justificado chega até o terceiro estágio. Bom, vamos aqui. Mas agora a lei se manifestou, sem lei se manifestou a justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, Paulo só está fazendo aquela distinção que nós falamos, seja judeu, seja grego, seja gentio, seja bárbaro, seja os moralistas, seja quem for, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Deus é um só, o sacrifício é um só, a fé é uma só. Seja o cara lá da Índia, seja o judeu, seja o brasileiro, a fé tem que ser a mesma. A fé que nós precisamos ter em Cristo, é o que ele está falando aqui, é a mesma. Todos vocês carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, o 25 e o 26 é o coração da principal carta do Novo Testamento. O 25 e o 26 é a acrópole do Evangelho. É o ápice para nós entendermos. Agostinho de Hipona chegava a falar o seguinte: se Romanos 3, 25 e 26 não forem mudados nas igrejas e no meio dos cristãos, no meio das pregações, nós não teremos idolatrias, nós não teremos problemas, nós não sequer teríamos heresias, porque diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vou explicar isso aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus falou o seguinte: os irmãos concordam comigo que no Antigo Testamento cometeu os pecados? Cometeu os pecados. Por pessoas que depois foram salvas? Sim, como por exemplo Davi, um homem maravilhoso, um servo de Deus, mas que teve suas falhas e seus pecados. O que ele está falando aqui? O que esse Deus tolerou? Que Deus tolerou e deixou impunes os pecados cometidos anteriormente, porque a justiça veio no tempo oportuno. Deus está falando de fé progressiva e fé regressiva. O que isso quer dizer? Os crentes do Antigo Testamento, quando tinham que matar o cordeiro, até porque
não era aquele sangue de bodes que perdoava pecados. Aquilo dali era uma figuração. Hebreus vai falar muito claro que aquilo dali era apontamento. Para quem? Para o Cristo que viria. Eles estavam apontando para o Cristo que viria e que perdoaria os pecados deles. Eles ainda não estavam justificados. Eles estavam apontando pela fé para a justificação que aconteceria em Cristo. Então Cristo morre e paga pelos pecados deles, do passado. Porque ninguém vai falar assim: ah, Deus, eu fui perdoado antes de Jesus, e eu matei o cordeirinho lá conforme o Senhor mandou, então eu estou perdoado pelo sangue do cordeirinho do meu curral. Não, aquilo dali era símbolo para o sacrifício de Cristo, portanto fé progressiva, apontava para frente, para o Cristo que viria. E nós somos justificados e perdoados na fé no Cristo que já veio. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Nós olhamos pela fé para trás, enquanto eles olhavam pela fé para frente, crendo, é nele que o meu pecado será justificado, é nele que a pena pelo meu pecado será cumprido. A lei de Deus, até o pastor Cheto falou isso aqui no Solo Escritura, é que a modinha agora dessa turma da teologia liberal é falar assim: não, pega aqueles trem lá de Levítico, de Êxodo, aqueles trem ultrapassado, nada a ver, pega isso aí e deixa para lá, eu não quero saber se está na Bíblia, eu quero saber se está em Jesus. Amigo, tudo que está na Bíblia aponta para Jesus. Faltou umas aulas de teologia bíblica. Você tinha que entender que tudo que Deus fez foi pensando naquele ato da cruz, naquele sangue que seria vertido pelos crentes de todas as eras, desde o sangue de Abel, de todos os crentes, teriam que ser cumpridos em Cristo Jesus. Portanto, a fé é o nosso binóculo. Você pega binóculo para ficar olhando a lente dele? Deixa eu olhar a lente do binóculo. Você está querendo enxergar o objeto. A fé, portanto, é esse vetor, é um instrumento, é um engate, é o aqueduto. Sem ela, não tem ligação a Deus, não tem graça descendo sobre você. Mas com ela, aí você consegue ter acesso aos benefícios da graça. A maior de todas, a salvação no nosso Salvador. Amém, queridos? Eu acho que eu finalizei por aqui. Alguma dúvida? Então tá, vamos lá. Vamos orar ao Senhor e já entregar aqui para o pastor Anchieta, para que o nome do Senhor seja glorificado neste congresso. Senhor Deus, agradecemos a Ti.